Fala comigo, meu povo, beleza? Ainda nesse modelo, mas em breve vai acabar. Rumores dizem semana que vem. A gente volta ao normal. Galera, então, o que é golpe? O golpe tá aí, cai quem quer. Bom, politicamente falando, golpe tem uma explicação bem simples. É fácil. Constituição. Se existe uma Constituição, qualquer coisa que for feita politicamente fora da Constituição é golpe. Ou seja, é muito simples, né? Parece muito complexo quando a gente fala de golpe. Mas a questão é que existem coisas mais complexas para ser discutidas. Tipo, ideologias. E aí, o golpe de 64, foi golpe ou foi revolução? Vargas, foi golpe ou foi revolução? Bom, teoricamente, os dois foram golpe. Por quê? Se existiu uma Constituição, vamos lá, em Vargas, você teve uma Constituição que era fraudulenta, a política era fraudulenta? Era bastante. A Constituição tinha um monte de brecha? Tinha. Mas o Vargas não foi eleito diretamente. A partir do momento que o Vargas não foi eleito diretamente, significa dizer que, se ele chegou ao governo com um presidente eleito, ele deu um golpe. Mas foi um golpe que talvez tivesse sido a única forma dele conseguir. Existia um presidente eleito, que era o João Goulart. E o Mazzini vai assumir a presidência alegando abandono de posto. Mas o João Goulart não abandonou nada. A partir do momento que ele não assinou nada, dizendo que ele renunciava, mas ele não estava no Rio de Janeiro. Ok, ele não estava no Rio de Janeiro, a capital já era em Brasília, né? Mas ele não estava em Brasília, mas nada impede um presidente de viajar pelo seu país ou fora do país. Então, necessariamente, dá para dizer que foi um golpe. Recentemente, a gente tem uma discussão mais complexa, mas já eu volto nela. Por que então falam sobre revolução? Bom, o conceito de revolução está diretamente ligado com uma mudança de poder dentro do governo. Isto é, se existia uma estrutura de uma sociedade, tá? Vamos dar o exemplo. Em Vargas, você tinha uma oligarquia do café presente no governo. Vargas entrou. Muita gente chama de revolução, mas esse conceito é bem debatível, visto que Vargas também era um cara da elite. Porém, quando ele entrou, ele colocou uma série de tenentes no seu governo e colocou uma série de pessoas que eram totalmente desligadas das elites agrárias, principalmente da elite do café com leite. Por isso muita gente chama de revolução. E os 64 foi revolução? Então, os militares já estavam no governo. A elite brasileira já estava no governo. O golpe foi dado e não houve troca. Na verdade, houve só aumento do número de militares no governo. Então não dá para chamar de revolução porque não houve uma mudança de classes sociais. A gente teve, sim, um governo de pessoas que favoreceram os militares e propriamente militares. Porém, repito, não houve uma mudança da estrutura política. Ela se manteve bem parecida com o que já era, só com o acréscimo de militares. Então chamar de revolução é um pouco falho. Por isso que se discute muito isso. Mas, olha, isso não tira o seu direito de achar que o golpe de 64 e o golpe do Vargas estava certo. Isso é seu critério. Você pode achar isso justo. Porém, você só tem que chamar da maneira correta. Beleza? Bom, recentemente a gente teve um outro golpe que é muito debatível ainda, que é o golpe dado na Dilma Rousseff. Por quê? Recentemente, alguns historiadores começam a falar sobre um chamado golpe branco. Na verdade, na época, a CNN e a TV Al Jazeera já chamavam de golpe branco. Por quê? Foi um golpe baseado na Constituição. A Constituição falava sobre crime de responsabilidade fiscal, mas não deixava exatamente claro o que seriam isso. As chamadas pedaladas fiscais foram elas as responsáveis por, supostamente, causar o impeachment da Dilma Rousseff. O problema é que todos os presidentes, ou pelo menos em sua maioria no Brasil, fizeram as chamadas pedaladas fiscais. E, no mesmo ano, os governos de alguns estados, como o de São Paulo, também deu a chamada pedalada fiscal e não sofreu impeachment.
Portanto, o que fica claro é que houve uma brecha na Constituição que as pessoas aproveitaram e aplicaram ela para poder tirar do governo a presidente Dilma Rousseff, ou presidenta, como queira. Então, é bem possível que no futuro os livros de história comecem a falar sobre golpe branco. Na verdade, já existem alguns livros que já falam sobre isso, mas ainda não vi em livro didático. Na verdade, eu vi em um, mas foi retirado. Tá certo, meu povo? Eu espero que você tenha curtido muito esse vídeo. Se curtiu, já sabe. Deixa o like, comenta, compartilha e quinta-feira o formato tradicional já volta. Beleza? Um beijo e até a próxima.